Ela chegou cedo, como fazia há anos. Entregou tudo, deu o melhor que tinha. E numa sala cheia de gente, ele apontou o dedo para ela e disse: "Pode ir embora." O que ele não sabia é que minutos depois, tudo que ele construiu começaria a desmoronar. Ingrid acordou naquele dia com aquela sensação estranha que a gente não consegue explicar direito. Não era medo, não era alegria. Era algo no meio, uma coisa quieta no peito que dizia que o dia seria diferente. Ela sacudiu a cabeça, tomou o café rápido em pé na cozinha, beijou a testa de Dona Sandra, que ainda dormia, e saiu. O trajeto de sempre. O ônibus de sempre, a mesma calçada, o mesmo portão, o mesmo crachá passado na catraca. Só que naquele dia, alguma coisa estava diferente no ar dentro daquele escritório. Ingrid percebeu assim que entrou. As pessoas conversavam em grupos pequenos, com aquele murmúrio de quem sabe de algo que você ainda não sabe. Ela cumprimentou alguns. Ninguém respondeu com o mesmo calor de sempre. Maurício, que sentava do lado dela há mais de 2 anos, mal levantou os olhos quando ela chegou. Ela guardou a bolsa, ligou o computador e começou o dia como sempre começava, com trabalho. Ingrid estava naquela empresa havia quase 4 anos. 4 anos de chegada antes do horário, de e-mail respondido fora de hora, de apresentação entregue antes do prazo. 4 anos construindo, elaborando, pensando em cada detalhe de cada projeto que passava pelas mãos dela. Não era o tipo de pessoa que precisava de elogio para continuar. Mas também não era o tipo que deixava o trabalho ser ignorado sem sentir nada. Ela sentia, só não falava. O projeto que tinha entregado semanas antes era o maior que já havia desenvolvido ali dentro. Meses de pesquisa, de planilhas revisadas, de noites chegando tarde em casa, com a cabeça ainda fervilhando de dados. Era uma proposta de reestruturação completa de um setor inteiro da empresa, com projeções, estratégias e um plano de execução que ela montou do zero. Entregou com antecedência, documentado, organizado, e não recebeu retorno nenhum, nenhum e-mail, nem uma palavra no corredor. Ela achou estranho na época, mas continuou. Era o que ela sabia fazer. Quando a reunião foi convocada naquela manhã, sem aviso prévio, todo mundo foi chamado. Sala grande, aquela que ficava no fundo do corredor com as paredes de vidro. Ingrid entrou junto com os outros, pegou uma cadeira perto da janela e esperou. Jorge entrou por último, como sempre fazia. Ele gostava daquilo. Gostava de entrar quando todo mundo já estava sentado, de ocupar o espaço como se o ar da sala mudasse junto com ele. Jorge tinha esse jeito. Falava alto, gesticulava muito, ria das próprias piadas antes de qualquer um. Era o tipo de chefe que confundia volume com autoridade. Na frente dos superiores era todo charme e estratégia. Com a equipe era diferente. Ingrid sabia disso melhor do que ninguém. Ele começou a falar sobre resultados, sobre crescimento, sobre o futuro da empresa. Palavras grandes, tom de discurso. E então abriu o notebook, projetou na tela e começou a apresentar. Ingrid olhou para a tela e ficou imóvel. Era o projeto dela, não parecido, não inspirado. Era o projeto dela, com os mesmos dados, a mesma estrutura, as mesmas projeções que ela havia passado meses construindo. Com o nome de outro colega na capa, Lucas, que sentava 3 mesas à frente e que ela soubesse, não havia participado de nenhuma etapa daquele trabalho. O sangue subiu. Não de raiva ainda, de incredulidade, daquele tipo de espanto que paralisa antes de qualquer outra coisa. Ela levantou a mão. Jorge parou, olhou para ela com aquela expressão de quem não esperava ser interrompido. Ingrid, esse projeto foi desenvolvido por mim, ela disse. A voz saiu firme, sem tremer. Posso explicar cada etapa, cada dado que está nessa apresentação. Eu que construí isso. A sala ficou quieta. Aquele tipo de silêncio que pesa. Maurício abaixou os olhos. Lucas olhou para o lado. Ninguém disse nada.
Jorge respirou fundo, fechou levemente os olhos como se estivesse lidando com algo cansativo e sorriu. Não era um sorriso amigável. Era aquele sorriso de quem vai dizer algo que vai machucar e já sabe disso antes de abrir a boca. Ingrid, ele disse devagar, com aquela voz pausada de quem quer que cada sílaba chegue inteira. A gente precisa conversar sobre o seu papel aqui dentro, mas não agora. Agora eu preciso que você sente e deixe a reunião continuar. Mas esse é o meu trabalho, ela repetiu, ainda calma, ainda firme. O trabalho pertence à empresa, ele respondeu, e havia algo no tom que mudou, uma frieza que ela não tinha visto antes. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Ela ficou de pé por mais 2 segundos. 2 segundos em que toda a sala a olhou, e então sentou. Não porque concordou, mas porque entendeu que aquilo não era o momento certo. Ainda. Jorge continuou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Como se ela não estivesse ali. Como se o trabalho dela fosse uma ferramenta, não uma pessoa. Quando a apresentação terminou, ele fechou o notebook, olhou para a equipe com aquela expressão de satisfação e foi direto. Não gradual, não suave, direto. Antes de encerrar, preciso tratar de um assunto de gestão. Ele olhou para Ingrid. Direto. Na frente de todos. Eu tenho pensado muito sobre o perfil que essa empresa precisa agora. E sendo honesto, há pessoas nessa sala que não evoluíram no mesmo ritmo que a empresa evoluiu. Ingrid sentiu o estômago virar. Não é questão pessoal, ele continuou com aquela calma ensaiada. É questão de fit, de perfil. E infelizmente, Ingrid, você não tem o perfil que a gente precisa. Nunca teve. Eu acho que você sempre soube disso no fundo. A sala ficou paralisada. Ninguém respirava alto, ninguém se mexia. Era o tipo de cena que as pessoas ficam sem saber se interferem ou se fingem que não estão vendo. E então veio a frase, dita com uma naturalidade que era quase cruel. Pode arrumar suas coisas, hoje é seu último dia aqui. Ingrid não respondeu, não chorou. Não jogou nada na mesa, não bateu a cadeira, não fez o escândalo que talvez parte dela quisesse fazer. Ela se levantou, empurrou a cadeira devagar e saiu da sala. O corredor do lado de fora parecia outro mundo. Silencioso, comprido, com aquela luz branca de escritório que de repente parecia fria demais. Ela caminhou devagar, sem pressa, porque a cabeça ainda estava processando o que tinha acontecido. 4 anos. Meses num único projeto. E uma frase dita na frente de todos, sem cerimônia, sem respeito, como se ela fosse descartável. Ela parou na frente da porta do banheiro, entrou, olhou no espelho, respirou fundo e pela 3ª vez na vida adulta segurou o choro com tudo que tinha. Porque chorar ali, naquele dia, naquele prédio, não era uma opção. Mas lá dentro, alguma coisa havia mudado. Não quebrado, mudado. Como quem dobra antes de partir, só que não parte. Ela lavou o rosto, se olhou mais uma vez no espelho e saiu. O que viria a seguir, ela ainda não sabia. Mas o dia estava longe de ter acabado. Ingrid ficou alguns minutos dentro do banheiro sem fazer nada. Só ficou ali, encostada na pia, olhando para o próprio reflexo, como se tentasse reconhecer a pessoa que estava do outro lado do espelho. A água ainda escorria pela torneira aberta. Ela fechou, respirou e então fez o que sempre fazia quando o peso ficava grande demais para carregar sozinha. Pegou o celular e ligou para Dona Sandra. O telefone chamou uma vez, só uma. A mãe atendeu como sempre atendia, com aquela voz que já acordava pronta para qualquer coisa, fosse notícia boa ou ruim. Ingrid, tá tudo bem? Ela abriu a boca para dizer que sim. Para dizer que estava tudo certo, que era só um detalhe, que não precisava se preocupar. Era o que sempre dizia. Desde pequena, aprendera a não preocupar a mãe. Dona Sandra havia trabalhado tanto, aberto mão de tanto, que Ingrid sentia que devia a ela, pelo menos a aparência de que tudo estava indo bem. Mas dessa vez a voz não saiu como planejado. Mãe, ela disse.
E só essa palavra já entregou tudo. Dona Sandra ficou quieta por um segundo. Aquele silêncio de mãe que entende mais pelo que não foi dito do que pelo que foi. O que aconteceu? Ingrid desceu pelo muro. Contou. Não tudo de uma vez. Foi saindo aos pedaços, do jeito que as coisas saem quando a gente ainda está tentando entender, enquanto fala. A reunião, o projeto na tela com o nome de outro, a frase de Jorge na frente de todos, o corredor comprido depois. Dona Sandra ouviu cada pedaço sem interromper, sem soltar aqueles sons de consolo forçado que às vezes irritam mais do que ajudam. Ela só ouviu. Quando Ingrid terminou, houve uma pausa. Você fez o projeto? Dona Sandra perguntou. Fiz, mãe. Cada linha daquilo eu construí. E tem como provar? Ingrid pensou por um segundo. Tenho tudo salvo, os rascunhos, os e-mails, as versões anteriores. Está tudo no meu computador. Então você tem o que precisa, Dona Sandra disse com aquela simplicidade direta que cortava qualquer enrolação. Ingrid, eu sei que dói, eu sei que é injusto, mas você não vai sair desse prédio hoje com a cabeça baixa. Você entra lá, pega o que é seu e sai do jeito que você entrou, com a cabeça erguida, porque você não deve nada para ninguém. Ingrid fechou os olhos. E outra coisa, a mãe continuou, mais baixo agora, com aquele tom que usava quando o assunto era sério de verdade. Você lembra do que eu sempre te disse sobre aquela empresa? Ela lembrava. Lembrava muito bem. Havia um detalhe que ninguém no escritório sabia. Um detalhe que Ingrid nunca havia contado a nenhum colega, nem a Maurício, que era a pessoa mais próxima que ela tinha ali dentro. Joaquim, o sócio fundador daquela empresa, não era um estranho para ela. Havia muitos anos, quando Ingrid ainda era adolescente, e Dona Sandra trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa pequena do interior. Joaquim era o contador de lá. Um homem jovem na época, discreto, que tratava todo mundo com o mesmo respeito, independente do cargo. Quando a empresa fechou e todo mundo perdeu o emprego de uma vez, foi Joaquim quem ajudou Dona Sandra a conseguir uma carta de recomendação, a entender os seus direitos, a não ser engolida pela situação. Ele não precisava ter feito isso, não ganhou nada com aquilo. Fez porque era o tipo de pessoa que fazia. Dona Sandra nunca esqueceu. E quando anos depois viu o nome de Joaquim ligado àquela empresa onde a filha trabalhou, ficou quieta. Não por esconder, mas porque aquilo parecia distante demais para ter peso no presente. Mas de vez em quando ela lembrava. E dizia para Ingrid, em tom de conversa, que o mundo era pequeno e que gente boa deixava rastro. Ingrid desligou o telefone com aquela frase ainda ecoando na cabeça. Ela lavou o rosto uma segunda vez, mais devagar agora. Enxugou, guardou o celular e saiu do banheiro com uma clareza que não tinha quando entrou. Voltou para a mesa. A maioria das pessoas fingia estar trabalhando, mas todo mundo sabia o que tinha acontecido. Aquele silêncio de escritório que fala mais do que qualquer conversa. Ingrid sentou, abriu o computador e começou a organizar os arquivos com calma. Sem pressa, sem agitação, do jeito de quem sabe exatamente o que está fazendo. Foi quando Maurício apareceu. Ele chegou pelo lado sem fazer barulho e parou ao lado da mesa dela sem dizer nada por alguns segundos. Ingrid continuou olhando para a tela. Ela sabia que ele estava ali. Esperou. Ingrid, ele disse baixo. Ela não respondeu. Ele colocou alguma coisa na mesa dela. Discreto. Rápido, como quem não quer ser visto. Um pendrive pequeno, preto, sem identificação nenhuma. Ela olhou para ele. Maurício fez um movimento sutil com a cabeça. Não era de sim nem de não. Era daquele tipo que diz, pega, confia, não pergunta agora. E foi embora. Ingrid ficou olhando para o pendrive por alguns segundos. Então conectou no computador, uma pasta. Dentro dela, arquivos. Ela abriu o primeiro e começou a ler. E à medida que lia, o coração foi acelerando de um jeito diferente de antes. Não era mais dor,
Era outra coisa. Era aquela sensação de quando a peça que estava faltando de repente aparece e o quebra-cabeça inteiro começa a fazer sentido. Maurício havia guardado e-mails, trocas internas que Ingrid nunca havia visto entre Jorge e Lucas, datadas de semanas atrás, onde o projeto dela era discutido em detalhes, dividido em partes, reorganizado com o nome de Lucas na frente. Havia mensagens onde Jorge orientava Lucas sobre como apresentar cada sessão, como responder perguntas sobre a metodologia, como se comportar caso alguém questionasse a autoria. Tudo planejado, tudo frio, tudo documentado por descuido ou por excesso de confiança de quem nunca imaginou que alguém estaria prestando atenção. Ingrid fechou o notebook devagar, respirou, não fez rosto de vitória. Não sorriu. Ficou quieta por um momento, olhando para a mesa, com aquele peso de quem entende que o que está nas mãos é sério e precisa ser tratado com cuidado. Ela começou a guardar as coisas, sem barulho, sem drama. Cada objeto no lugar certo dentro da bolsa. O carregador, o caderno com as anotações, a caneta que Dona Sandra tinha dado de presente quando ela foi contratada. Pegou tudo com cuidado, como quem respeita cada coisa que tocou naquele lugar, mesmo que o lugar não tivesse respeitado ela. Enquanto fazia isso, ouviu um movimento diferente lá na frente da empresa. Vozes na recepção, aquele tipo de agitação que não é rotina. Algumas pessoas se levantaram das cadeiras discretamente para tentar ver o que estava acontecendo pelo corredor de vidro. A recepcionista levantou o telefone com uma expressão diferente no rosto. Não era a expressão de visita programada, era aquela de visita que você não esperava e que chega com um peso que você não consegue ignorar. Ingrid ouviu o nome ser dito em voz baixa por alguém perto dela. Heloísa. Ela não conhecia Heloísa pessoalmente, mas sabia quem era. Todo mundo na empresa sabia. Diretora executiva, figura de autoridade máxima. O tipo de pessoa cuja presença não programada num escritório nunca significa coisa simples. Ingrid parou o que estava fazendo por um segundo. Não por medo, por atenção. Viu pelo vidro Jorge sair da sala dele mais rápido do que ela havia visto ele se mover em anos. O passo apressado, a expressão tensa, aquela rigidez de quem está tentando parecer calmo quando não está nem um pouco. Algo estava acontecendo. E aquele algo tinha chegado pelo mesmo portão que ela havia passado pela manhã, com aquela sensação estranha no peito. Ingrid terminou de guardar os seus pertences. Colocou a bolsa no ombro, pegou o pendrive, colocou no bolso com cuidado. Ficou de pé por um momento, olhando para a mesa onde havia passado 4 anos da vida dela. 4 anos de chegadas cedo e saídas tarde. De projetos entregues com cuidado, de um trabalho feito com verdade, mesmo quando ninguém parecia estar vendo. Ela não sentiu raiva naquele momento, sentiu algo mais parecido com clareza. Caminhou pelo corredor, passou pela sala de reunião, onde horas antes havia sido humilhada na frente de todos. A porta estava entreaberta, e ela podia ver as cadeiras ainda no lugar onde as pessoas tinham sentado. A tela ainda ligada com o fundo padrão da empresa. Ela não parou, continuou andando. Quando chegou à recepção, viu Heloísa de costas conversando com alguém da administração. Bem vestida, postura firme, aquele jeito de quem ocupa espaço sem precisar de barulho. Ingrid não disse nada. Passou pela catraca, passou pelo portão de vidro e saiu. O ar do lado de fora era diferente. Mais pesado de calor, mais barulhento, mais real. Ela desceu a rampa devagar, chegou até o estacionamento e parou ao lado de um banco de concreto que ficava na entrada. Colocou a mala que havia buscado na mesa no chão ao lado dos pés e ficou ali. Não sabia bem por que não foi embora logo. Talvez fosse a frase de Dona Sandra ainda soando na cabeça. Talvez fosse aquela sensação de que o dia ainda não havia terminado do jeito que parecia que ia terminar. O sol batia forte. As pessoas passavam na calçada sem olhar para ela. Um carro saiu do estacionamento, outro entrou.
O mundo continuava girando com aquela indiferença de sempre. O celular de Ingrid estava na mão. Ela olhou para a tela sem ver nada de especial. Só ficou ali, com o pendrive no bolso, com a bolsa no ombro e a mala no chão, esperando por algo que ela ainda não sabia nomear. E foi exatamente ali, naquele banco de concreto, na entrada do estacionamento, que o celular vibrou. Número da empresa. Ela olhou. Ficou 2 toques sem atender. Depois atendeu. Alô? A voz do outro lado era de uma mulher que ela não reconheceu. Tom, profissional, direto, sem enrolação. Posso falar com Ingrid? É ela. Ingrid, meu nome é Carla. Sou assistente da diretora executiva Heloísa. Ela está aqui na empresa e precisa falar com a senhora com urgência. A senhora ainda está nas dependências do prédio? Ingrid olhou para a porta de vidro que havia acabado de cruzar. Olhou para a mala no chão. Olhou para o estacionamento à sua frente. Ainda estou aqui, ela respondeu. Ótimo. A Heloísa pede que a senhora não se retire. Ela precisa de alguns minutos com a senhora antes que vá embora. Ingrid ficou quieta por um segundo. Entendido. Desligou. Ficou olhando para o telefone na mão. Então pegou a mala, colocou a bolsa mais firme no ombro e voltou em direção ao portão de vidro. Cada passo de volta era diferente dos passos de saída. Não era derrota, não era submissão. Era a caminhada de alguém que carrega algo importante no bolso e sabe disso. O portão se abriu. O ar-condicionado bateu no rosto. Ela estava de volta. E o dia que parecia ter terminado estava apenas começando de verdade. Quando Ingrid voltou a cruzar o portão de vidro, a recepção estava diferente. Não fisicamente, os mesmos móveis, a mesma luz, o mesmo balcão, mas o clima havia mudado daquele jeito que a gente sente antes de entender. Tinha gente parada em pé onde normalmente ninguém ficava parado. Conversas em tom baixo que paravam quando alguém passava perto. Aquela tensão de escritório que antecede algo grande. Ingrid parou na recepção e esperou. Carla, a assistente que havia ligado, veio até ela em menos de 2 minutos. Jovem, postura firme, expressão neutra do tipo profissional de verdade, não do tipo que fingia. Obrigada por voltar, ela disse. A Heloísa está na sala de reunião principal. Ela pediu alguns minutos antes de chamá-la. Pode aguardar aqui? Ingrid assentiu. Sentou numa das cadeiras da recepção, a mesma onde havia sentado no primeiro dia de trabalho, 4 anos atrás, esperando ser chamada para assinar os documentos de contratação. Aquela coincidência não passou despercebida. Ela ficou quieta com isso por um momento. Do lugar onde estava, dava para ver pelo corredor de vidro parte do que acontecia na sala de reunião. Heloísa estava de pé, de costas, olhando para algo projetado na tela. 2 pessoas da administração sentadas, postura rígida, aquele jeito de quem está sendo avaliado e sabe disso. Jorge não estava visível dali. Ingrid procurou com os olhos e não encontrou. Isso, por si só, já dizia algo. Ela tirou discretamente o pendrive do bolso. Olhou para ele na palma da mão por alguns segundos. Então guardou de volta. Maurício passou pelo corredor e a viu sentada. Parou. Olhou para ela com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Não era culpa exatamente. Era algo mais complexo, mais pesado. Era o rosto de alguém que carregou uma coisa por tempo demais e finalmente colocou no chão, mas ainda sentia o peso nos ombros. Ele veio até ela. Você voltou, ele disse baixo. Voltei. Ele ficou de pé na frente dela, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Ingrid, eu precisava te dizer uma coisa sobre o pendrive, sobre por que demorei tanto. Ela olhou para ele com atenção, sem raiva, sem frieza, com aquela escuta de quem quer entender de verdade. Eu sabia do projeto faz tempo, ele disse ainda baixo, como se as palavras custassem alguma coisa para sair. Desde quando Jorge começou a passar material para o Lucas, eu vi os e-mails por acidente, numa reunião onde compartilharam a tela sem querer. Ele pausou. Eu não falei nada porque fiquei com medo. Tenho família para sustentar, uma situação que você não sabe.
E eu pensei que se ficasse quieto, aquilo passaria, que talvez você nem percebesse. Ingrid não respondeu imediatamente. Eu sei que isso foi errado, ele continuou. Eu sei que ficar quieto é uma escolha também. E quando aconteceu o que aconteceu hoje, eu entrei em colapso por dentro. Não conseguia olhar para você na reunião porque eu sabia de tudo e não fiz nada antes. Ela ficou olhando para ele por um momento. Por que o pendrive agora? Porque tem um limite, ele respondeu simplesmente. E hoje eu cheguei nele. Ingrid respirou fundo. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que entendia, porque entender não apagava o que havia acontecido. Mas disse a verdade. Obrigada por ter chegado no limite, ela falou, mesmo que tarde. Maurício assentiu, com aquela expressão de alguém que recebeu menos do que esperava e mais do que merecia ao mesmo tempo. Ele voltou para o corredor sem dizer mais nada. Ingrid ficou com aquela conversa na cabeça, não com raiva, com aquela compreensão cansada de quem entende que as pessoas são complicadas, que o medo faz gente boa tomar decisões ruins e que isso não resolve nada, mas também não simplifica nada. Uns 10 minutos depois, Carla voltou. A Heloísa vai recebê-la agora. Ingrid se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e seguiu pelo corredor. A mesma distância de sempre entre a recepção e a sala de reunião principal. Mas naquele momento, cada passo tinha um peso diferente. Não de medo, de consciência. A porta estava aberta. Ela entrou. Heloísa estava sentada na cabeceira da mesa, com documentos organizados à frente, uma caneta na mão e aquela presença que não precisava de volume para ocupar o ambiente. Era uma mulher de meia idade, cabelos curtos, sem excesso de nada, o tipo de pessoa que quanto mais quieta fica, mais atenção atrai. Ela levantou os olhos quando Ingrid entrou. Não sorriu. Não fez aquele gesto protocolar de recepção. Só olhou, avaliou por um segundo e indicou a cadeira à sua direita. Senta. Ingrid sentou. Meu nome é Heloísa. Sou a diretora executiva do grupo. Você provavelmente já sabe disso. Ela abriu uma pasta. Estamos conduzindo uma auditoria interna há algumas semanas. Não é de conhecimento geral da equipe e por razões óbvias. Ela pausou. Seu nome aparece em vários documentos dessa auditoria, Ingrid, com uma frequência que chamou atenção. Ingrid esperou, sem antecipar nada. Aparece como autora real de entregas que foram registradas com outros nomes. Heloísa continuou, direta, sem rodeio. Pelo menos 3 projetos nos últimos 18 meses. O mais recente é o que foi apresentado hoje de manhã. O silêncio que se seguiu foi daquele tipo que não pede preenchimento. Você tem documentação que comprove a autoria? Heloísa perguntou. Ingrid colocou a mão no bolso. Tirou o pendrive. Colocou na mesa com calma, sem drama, sem gesto de triunfo. Só colocou. Heloísa olhou para o pendrive, olhou para Ingrid e conectou no notebook sem perguntar mais nada. Enquanto ela lia, o silêncio da sala era total. Ingrid ficou quieta, as mãos no colo, olhando para frente. Por dentro, havia uma mistura de coisas que ela não conseguia separar direito. Alívio, dor ainda. Aquela exaustão de quem segurou peso demais por tempo demais. E uma clareza crescente de que aquele momento era real e estava acontecendo de verdade. Heloísa leu por vários minutos sem falar. Às vezes, voltava, relia algum trecho, fazia uma anotação rápida. A expressão dela não mudou muito, mas havia um ponto em que ela parou. Ficou imóvel por alguns segundos e fechou os olhos brevemente antes de continuar. Era o tipo de reação de quem encontrou algo que confirmou o que suspeitava, e ainda assim doeu ver escrito. Quando terminou, ela fechou o notebook. Olhou para Ingrid. Isso aqui é mais sério do que o projeto de hoje, ela disse. Você entende o que tem nesse pendrive? Entendo. Isso documenta um padrão, não um episódio isolado. Heloísa pausou. Quero te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesta comigo. Você sabia da auditoria? Não sabia.
Esse pendrive veio de onde? De um colega que ficou quieto por tempo demais e decidiu parar de ficar. Heloísa estudou o rosto dela por um momento. Então, assentiu levemente, como se aquela resposta tivesse confirmado mais do que a pergunta pedia. Vou precisar que você fique disponível nas próximas horas, ela disse. Há mais pessoas a serem ouvidas. E há uma conversa que precisa acontecer com o Joaquim ainda hoje. O nome caiu na sala de um jeito específico. Ingrid sentiu alguma coisa se mover por dentro. Uma coisa quieta, antiga, que estava guardada num lugar que ela raramente abria. O Joaquim está aqui? Ela perguntou, e a voz saiu diferente. Não assustada, diferente. Heloísa percebeu a mudança. Não comentou, só respondeu. Está. Ele chegou antes de mim. Foi ele quem solicitou essa auditoria. A sala ficou quieta de novo. Ingrid olhou para a mesa, para o pendrive ainda conectado no notebook de Heloísa, para as mãos dela próprias no colo. Pensou em Dona Sandra, na voz dela no telefone horas antes. Pensou na frase que a mãe sempre dizia sobre gente boa deixar rastro. E pela primeira vez naquele dia longo e pesado, sentiu que o chão debaixo dos pés era um pouco mais firme do que havia sido de manhã. Heloísa se levantou. Vou buscar o Joaquim. E saiu da sala. Ingrid ficou sozinha. Olhou pela janela. A cidade lá fora, os prédios, o movimento, tudo igual. Só ela era diferente. E o que viria pela porta naqueles próximos minutos mudaria não só aquele dia, mas tudo o que ela pensava que sabia sobre o caminho que havia trilhado até ali. Ingrid ficou sozinha na sala por talvez 3 minutos. Pode ter sido menos. Quando a gente está dentro de um momento assim, o tempo perde a medida normal. Ela ficou olhando pela janela sem ver nada de específico. Só deixou o silêncio existir. Quando a porta se abriu, ela não se virou imediatamente. Ouviu os passos, 2 pares, Heloísa e alguém mais. Respirou fundo e então virou. Joaquim tinha mais de 60 anos, cabelos completamente brancos, aquele tipo de rosto que o tempo trabalhou sem destruir. Estava bem vestido, mas sem ostentação, sem aquele excesso de quem precisa provar alguma coisa pela aparência. Ele entrou na sala com a calma de quem conhece o próprio peso e não precisa anunciá-lo. Quando os olhos dele encontraram os dela, ele parou por 1 segundo. Só 1 segundo, mas foi suficiente. Ingrid, ele disse, e o nome saiu de um jeito que carregava história. Não intimidade forçada, história real, antiga, do tipo que a gente não esquece mesmo quando anos passam por cima. Joaquim, ela respondeu. Heloísa olhou de um para o outro com aquela leitura rápida de quem está acostumada a entender dinâmicas sem precisar que expliquem. Ela não perguntou nada. Puxou a cadeira, sentou e deixou o espaço para o que precisava acontecer. Joaquim sentou do outro lado da mesa, de frente para Ingrid. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Era o silêncio de quem tem muita coisa para dizer e não sabe por onde começar, porque qualquer começo parece pequeno demais para o tamanho do que carrega. Você está bem? Ele perguntou. Era uma pergunta simples, mas vinda dele, naquele dia, naquele contexto, ela chegou com um peso que Ingrid não esperava. Ela abriu a boca, fechou e então respondeu com honestidade. Não sei ainda, ele assentiu. Como se aquela fosse a resposta mais correta que ela poderia ter dado. Eu soube do que aconteceu esta manhã, ele disse. Não foi o que eu esperava encontrar quando cheguei. Havia algo na voz dele que não era raiva, mas estava próximo. Uma contenção firme, daquele tipo que as pessoas desenvolvem quando aprendem que reagir rápido demais resolve menos do que agir com cuidado. Mas preciso que você saiba uma coisa antes de qualquer outra conversa. Ingrid esperou. Eu não sabia que era você, ele disse. Quando a auditoria começou, os nomes que apareciam nos documentos eram códigos internos de identificação. Eu só cruzei seu nome com sua pessoa hoje, aqui, quando a Heloísa me mostrou os registros completos. Ele pausou.
Se eu soubesse antes, nada do que aconteceu esta manhã teria acontecido. A sala ficou quieta. Ingrid olhou para ele por um longo momento, processando, não com desconfiança, com aquela lentidão necessária de quem precisa deixar uma informação grande pousar antes de responder. Você pediu à auditoria por quê? Ela perguntou. Porque os números não fechavam, ele respondeu direto. Projetos sendo entregues com qualidade acima da média, resultados reais, mas os créditos sempre concentrados nas mesmas pessoas, que quando eu avaliava de perto não conseguiam explicar o próprio trabalho com profundidade. Isso não é aleatório, é padrão, e padrão tem causa. Heloísa abriu a pasta à frente dela. O que encontramos vai além do projeto de hoje, Ingrid. Nos últimos 18 meses, pelo menos 4 entregas com sua autoria original foram registradas com outros nomes. Em 2 delas, os responsáveis registrados receberam bônus por desempenho. Ela pausou para deixar aquilo assentar. Você não recebeu nada. Ingrid ouviu aquilo e sentiu uma coisa que não era surpresa, era confirmação. Aquele tipo de dor específica de quem suspeitava, mas preferia não saber com certeza. E agora, sabia. Tem mais, Heloísa continuou. Um dos e-mails do pendrive que você trouxe mostra uma instrução direta de Jorge para que seu nome fosse removido dos metadados dos arquivos antes de qualquer apresentação interna. Isso não foi descuido, foi intencional e sistemático. O peso daquela palavra, sistemático, ficou no ar por alguns segundos. Joaquim estava olhando para Ingrid com atenção, não com pena, com respeito. Havia uma diferença enorme entre os dois, e ela sentia essa diferença claramente. Ingrid, ele disse, eu conheci sua mãe há muitos anos. Dona Sandra é uma das pessoas mais íntegras que cruzaram meu caminho em toda a minha vida profissional. E quando eu vejo o que foi feito com o trabalho da filha dela dentro da minha própria empresa, ele parou, respirou. Isso não é só uma falha de gestão, é uma falha de caráter. E eu preciso que você saiba que eu não compactuo com isso. Nunca compactuei. Ingrid sentiu alguma coisa quebrar por dentro, mas não do jeito ruim. Era aquela quebra de quem segurou tensão por tempo demais e de repente recebe permissão para soltar. Não chorou, mas chegou perto. Minha mãe sempre falou de você, ela disse baixo. Eu cresci ouvindo que existia gente boa no mundo porque ela tinha conhecido você num momento difícil. Joaquim ficou quieto por um segundo. Depois disse, simples, ela me ensinou mais do que imagina. Heloísa deu um momento para aquilo respirar. Então recolocou os pés no presente com aquela objetividade necessária. Precisamos falar sobre os próximos passos. Jorge será formalmente afastado ainda hoje, pendente de uma apuração completa. Lucas também será ouvido. O processo vai seguir os trâmites internos adequados. Ela olhou para Ingrid. Mas antes disso, há uma outra conversa que precisa acontecer. E essa conversa é com você. Ingrid olhou para ela. A posição que Jorge ocupava vai precisar ser preenchida, Heloísa disse. Não imediatamente, não da noite para o dia, mas o processo começa agora. E o seu nome está na lista de consideração, no topo dela. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Ingrid não respondeu na hora. Não porque estava em choque, mas porque era o tipo de momento que merecia ser tratado com seriedade, não com reação imediata. Ela havia aprendido, ao longo de 4 anos naquela empresa, que as decisões tomadas na emoção do momento raramente eram as melhores. Posso pedir um tempo? Ela disse. Heloísa e Joaquim se olharam, não com surpresa, com algo próximo de respeito. Pode, Heloísa respondeu. Ingrid se levantou, pediu licença com um gesto e saiu da sala. Caminhou pelo corredor, passou pela recepção e foi até o pequeno corredor lateral que dava para uma área de descanso que quase ninguém usava. Um banco comprido encostado na parede, uma janela pequena com vista para o estacionamento. Ela sentou e ficou olhando para o nada por um momento, deixando tudo aquilo pousar de verdade. O projeto, os e-mails,
O nome de Dona Sandra dito por Joaquim com tanto peso, o afastamento de Jorge, a proposta que havia acabado de receber. Tirou o celular do bolso, discou. Dona Sandra atendeu na primeira chamada. Mãe, Ingrid disse, e dessa vez a voz não tremeu. Saiu inteira, carregada, mas inteira. Preciso te contar o que aconteceu. E contou tudo, cada detalhe. Heloísa, os documentos, Joaquim, a proposta. A mãe ouviu sem interromper como sempre fazia. E quando Ingrid terminou, houve uma pausa longa. Ingrid, Dona Sandra disse finalmente, com aquela voz baixa que usava quando o assunto era do tipo que não cabia em volume alto. Você passou 4 anos construindo. 4 anos dando o melhor que tinha para um lugar que ficou te devendo. E agora esse lugar está reconhecendo. Pausa. Mas eu não quero que você aceite por gratidão, nem por revanche. Eu quero que você aceite porque é o que você quer, porque você merece e porque você vai fazer diferente. Ingrid fechou os olhos. Vai fazer diferente, minha filha, a mãe repetiu, baixinho, com aquela certeza de quem conhece a filha melhor do que a filha se conhece. Ingrid ficou assim por alguns segundos, com o telefone no ouvido e os olhos fechados, deixando aquela frase ocupar todo o espaço. Então, abriu os olhos, respirou fundo e disse, eu sei, mãe, eu sei. Desligou. Ficou mais um momento no banco. Depois se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e voltou pelo corredor em direção à sala de reunião. Ela tinha uma resposta para dar. E dessa vez, ela entrava pela porta sabendo exatamente o que valia. Quando Ingrid abriu a porta da sala de reunião e entrou, as 2 pessoas sentadas lá dentro perceberam imediatamente que ela não era a mesma que havia saído minutos antes. Não era arrogância, não era performance. Era aquela diferença sutil de alguém que foi até um lugar quieto, colocou os pensamentos no lugar e voltou sabendo exatamente onde estava pisando. Ela sentou, olhou para Heloísa, olhou para Joaquim. Eu aceito, disse, pausou, mas tenho condições. Heloísa recostou levemente na cadeira. Joaquim ficou quieto. Os 2 esperaram. Primeiro, Ingrid começou com uma calma que ela mesma não sabia que tinha até aquele momento. Quero que o reconhecimento formal dos projetos seja feito por escrito, não interno, registrado, com data, autoria e histórico corrigido nos arquivos da empresa, não por ego, porque é verdade, e verdade precisa de registro. Heloísa anotou sem comentar. Segundo, Maurício não pode ser penalizado por ter ficado em silêncio. Ele errou, ele sabe disso, e ele foi o único que chegou num limite e fez algo. Isso precisa ser considerado no processo. Joaquim olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Mas havia algo ali que parecia reconhecimento. Terceiro, ela continuou, se eu vou ocupar essa posição, quero autonomia real para montar minha equipe. Não indicações, não lista pronta. Autonomia. Ela parou, respirou, e então veio a 4ª condição, a que ninguém esperava. E quarto, quero que parte da estrutura de bônus que foi paga indevidamente pelos meus projetos nos últimos 18 meses seja revertida para um fundo de capacitação interna, para funcionários de base, gente que trabalha muito e não recebe oportunidade de crescer porque ninguém olha para eles. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os outros daquele dia. Heloísa parou de escrever. Olhou para Ingrid por um momento longo. Então, olhou para Joaquim. Joaquim tinha os cotovelos apoiados na mesa e as mãos entrelaçadas na frente do rosto. Ele ficou assim por alguns segundos. Quando falou, a voz estava controlada, mas havia algo dentro dela que não estava. Sua mãe te criou muito bem, ele disse. Ingrid não respondeu. Só ficou com aquilo. Heloísa colocou a caneta na mesa. Aceito todas as 4 condições. A 3ª e a 4ª vão precisar de formalização, mas o princípio está aprovado agora, nessa sala, com Joaquim como testemunha. Ela olhou para ele. Ele assentiu. Ela voltou para Ingrid. Vamos assinar os documentos preliminares ainda hoje.
O processo formal segue nos próximos dias. Ingrid assentiu, e foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Jorge entrou escoltado por Carla, que havia ido buscá-lo a pedido de Heloísa minutos antes, sem explicar o motivo. Ele entrou com aquela postura de sempre, o passo largo, a expressão de quem está acostumado a ser o dono do ambiente. Mas quando viu Ingrid sentada ali, do lado de Heloísa e de Joaquim, o passo vacilou. Só um pouco, mas vacilou. Jorge, Heloísa disse sem preâmbulo. Sente-se. Ele sentou. Olhou para Ingrid com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia. Havia algo nos olhos dele que ela reconheceu. Não era remorso, era cálculo. Ele ainda estava tentando entender o tamanho do problema para decidir como reagir. Heloísa abriu a pasta e colocou 3 documentos impressos na mesa, empurrou na direção de Jorge. Você reconhece esses e-mails? Jorge olhou para os documentos. A mandíbula trabalhou devagar. Preciso falar com o jurídico antes de... Você pode falar com quem quiser depois, Heloísa interrompeu, com aquela firmeza tranquila que era mais intimidadora do que qualquer volume. Agora estou te perguntando se você reconhece esses e-mails. Silêncio. São seus ou não são? Jorge olhou para os documentos mais uma vez. Depois olhou para Ingrid. E naquele olhar havia uma coisa que ela não esperava ver. Não era raiva. Era uma espécie de reconhecimento tardio e amargo, do tipo que aparece quando a pessoa finalmente entende que o chão cedeu e não tem como fingir que está firme. São, ele disse, baixo, quase inaudível. A sala inteira mudou com essa palavra. Heloísa continuou sem pausa. Nesses e-mails você instrui um subordinado a apresentar como dele um projeto desenvolvido integralmente por outra funcionária. Você orienta a remoção do nome da autora dos metadados dos arquivos. E você faz isso não uma vez, mas de forma repetida ao longo de 18 meses. Ela pausou. Isso não é um erro de julgamento, Jorge. Isso é uma conduta deliberada e documentada. Jorge não falou nada. Foi nesse momento que Carla entrou novamente na sala, se aproximou de Heloísa e entregou um envelope discretamente. Heloísa abriu, leu por alguns segundos e então colocou na mesa com a mesma calma de tudo que havia feito até ali. Isso acaba de chegar do departamento financeiro, ela disse. É a relação completa dos bônus pagos nos últimos 24 meses, atrelados aos projetos em questão. Ela virou o documento para Jorge conseguir ver. O total é considerável e a origem de cada pagamento está documentada. Lucas não estava na sala, mas o nome dele aparecia em cada linha daquela relação. E todos ali sabiam o que isso significava. Jorge olhou para o documento. Algo na postura dele mudou. Aquela rigidez de homem acostumado a controlar o ambiente foi cedendo aos poucos, como estrutura que perde sustentação de dentro para fora. Ele não colapsou de forma dramática. Não havia choro, não havia cena. Era pior do que isso. Era o silêncio de alguém que entende que construiu algo sobre uma base que não existia e que agora precisa olhar para os escombros sem poder culpar ninguém além de si mesmo. O seu afastamento imediato será comunicado à equipe ainda hoje, Heloísa disse. O processo de apuração seguirá os trâmites adequados com o departamento responsável. Você terá direito a acompanhamento durante todo o processo. Ela fechou a pasta. Pode se retirar. Jorge se levantou, devagar, sem o passo largo de antes, sem a expressão de dono do ambiente. Ele era, naquele momento, só uma pessoa que havia feito escolhas ruins por tempo demais e, finalmente, estava diante das consequências delas. Quando passou pela porta, não olhou para Ingrid. Ela não precisava que ele olhasse. Depois que a porta fechou, Joaquim soltou um suspiro longo e se levantou. Caminhou até a janela, ficou de costas por alguns segundos olhando para fora. Então se virou. Ingrid, ele disse, eu quero te pedir desculpas, em nome da empresa, pelo que foi feito, pelo tempo que você esperou sem saber que estava sendo observada e pela manhã de hoje. Ele pausou.
Ninguém deveria passar pelo que você passou. E o fato de que isso aconteceu dentro de uma empresa que eu ajudei a construir é algo que eu vou carregar com responsabilidade. Ingrid olhou para ele. Não havia ressentimento naquele olhar. Havia algo mais maduro, mais complexo. A compreensão de quem entende que as instituições são feitas de pessoas e que pessoas falham, e que a medida do caráter não está em nunca falhar, mas em como se posiciona quando a falha vem à tona. Eu aceito, ela disse simplesmente. Heloísa colocou um documento na frente de Ingrid. Assinatura preliminar. Formalização completa nos próximos dias. Ingrid olhou para o documento, pegou a caneta e assinou. Não havia fanfarra, não havia aplauso. Era só uma caneta num papel, numa sala de reunião, no fim de um dia que havia começado com uma humilhação pública e estava terminando de um jeito que ela não poderia ter previsto quando atravessou aquele portão de manhã. Mas enquanto colocava a caneta de volta na mesa, Ingrid pensou numa coisa que Dona Sandra sempre dizia quando ela era pequena, e o mundo parecia injusto demais. O que é seu, ninguém toma. Pode demorar, mas não toma. Ela sempre achou que era só uma frase de mãe. Agora sabia que não era. Depois que Heloísa e Joaquim saíram da sala para tratar dos próximos passos com o departamento administrativo, Ingrid ficou sozinha por alguns minutos. A caneta ainda estava na mesa. O documento assinado havia sido recolhido. A sala estava quieta, com aquela luz de fim de tarde entrando pela janela e batendo no chão de um jeito diferente da luz da manhã. Ela ficou olhando para aquela luz por um tempo. Pensou no quanto aquele dia havia começado de um jeito e estava terminando de outro completamente. Pensou nos 4 anos de chegada cedo, de projetos entregues com cuidado, de noites em que ficava refazendo planilha porque algo não estava bom o suficiente. Pensou nas vezes em que esperou por um reconhecimento que não veio, nas reuniões em que ficou quieta quando deveria ter falado, nas escolhas que fez por medo de perder o que tinha, sem perceber que o que tinha já estava sendo tomado de outras formas. Não havia amargura naquilo, havia só entendimento, aquele tipo de entendimento que só aparece quando a poeira baixa e a gente consegue ver a paisagem inteira pela primeira vez. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu da sala. O escritório estava diferente, não fisicamente, mas o clima havia mudado daquele jeito que todo mundo sente, mas ninguém consegue apontar exatamente de onde vem. Algumas pessoas olharam quando ela passou pelo corredor. Não do jeito que olharam de manhã, quando ela saía com a mala e a humilhação ainda fresca no ar. Era um olhar diferente, mais quieto, mais atento. Maurício estava na mesa dele de frente para o computador, mas claramente sem conseguir trabalhar. Quando viu Ingrid passando, ele se levantou. Ela parou. Eles ficaram de frente um para o outro no meio do corredor por um segundo. Então ela disse, baixo o suficiente para só ele ouvir. Sua situação foi considerada. Heloísa sabe do pendrive e sabe como chegou até mim. Você não vai ser penalizado. Maurício ficou imóvel. A expressão dele foi de alguém que recebeu algo que não achava que merecia receber. Os olhos ficaram brilhando de um jeito que ele claramente estava tentando controlar. Ingrid, não precisa, ela disse. Não com frieza, com aquela gentileza direta de quem já processou e fechou. Você chegou no seu limite quando importava. Isso conta. Ele assentiu. Uma vez. Sem conseguir falar mais nada, ela continuou andando. Quando chegou à recepção, Carla a esperava com um envelope fino. Os documentos preliminares para seus registros. A formalização completa será agendada para os próximos dias. A Heloísa pediu para eu passar o contato direto dela, caso você precise de qualquer coisa antes disso. Ela entregou um cartão junto com o envelope. Ingrid pegou os dois, guardou na bolsa, agradeceu e saiu do prédio. Dessa vez, sem mala. A mala havia ficado na recepção quando ela voltou horas antes e alguém havia colocado no armário de achados.
Ela nem havia percebido. Pegou, colocou ao lado e caminhou até o estacionamento. O banco de concreto, onde havia esperado mais cedo, estava vazio. Ela passou por ele sem parar. Continuou até a saída, virou na calçada e caminhou até o ponto de ônibus a meia quadra de distância. O mesmo ponto de sempre. A mesma calçada, o mesmo poste. Só que ela não era mais a mesma pessoa que havia passado ali de manhã. Enquanto esperava o ônibus, tirou o celular. Discou. Dona Sandra atendeu antes do segundo toque. Ingrid, já acabou? Acabou, mãe. E como você está? Ela pensou por um segundo. De verdade, não deu a resposta automática de sempre. Ficou com a pergunta por um momento antes de responder. Estou cansada, ela disse. Muito cansada, mas estou bem. De verdade. Dona Sandra ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, vem para casa. Tem comida no fogão. Ingrid fechou os olhos por um momento. 4 palavras. Comida no fogão. E de alguma forma aquelas 4 palavras carregavam tudo o que ela precisava ouvir naquele momento. Lar. Segurança. Alguém que esperava por ela. Vou, mãe. Já vou. Desligou. O ônibus chegou. Ela entrou, passou o cartão e foi até o fundo. Sentou do lado da janela, como sempre fazia. O trajeto era longo. Ela não colocou o fone de ouvido, não olhou para o celular. Só ficou olhando para a cidade passando pela janela, com o envelope na bolsa e o cartão de Heloísa no bolso. Quando desceu no ponto de sempre e virou a esquina de casa, já estava escurecendo. A janela da sala estava acesa com aquela luz amarela que Dona Sandra nunca trocou por LED porque dizia que luz branca era fria demais. Ingrid ficou parada na calçada por alguns segundos, olhando para aquela janela acesa. Toda vez que a vida havia pesado demais, aquela janela estava acesa. Ela subiu os 3 degraus da entrada, abriu a porta e o cheiro de comida bateu no rosto antes de qualquer outra coisa. Feijão. Arroz, aquele cheiro de casa que não tem substituto no mundo. Dona Sandra estava na cozinha. Ouviu a porta e veio até a sala. Era uma mulher de cabelos já brancos nas laterais, corpo que carregava marcas de anos de trabalho e aquele rosto que Ingrid conhecia melhor do que qualquer outro rosto no mundo. Quando as duas se viram, nenhuma disse nada por um momento. Então, Dona Sandra abriu os braços. Ingrid, que havia segurado o choro no banheiro do trabalho, que havia atravessado o dia inteiro com a cabeça erguida, que havia assinado documentos e dado condições e recebido pedido de desculpas de gente importante sem deixar uma lágrima cair, desmoronou ali, no meio da sala de casa, nos braços da mãe, com o cheiro de feijão no fogão e a luz amarela da janela que nunca apagava. Não foi um choro de derrota. Era o choro de quem finalmente pode deixar o peso cair porque chegou num lugar seguro. Dona Sandra não disse nada, só ficou segurando, com aquela força de mãe que não tem explicação racional. Aquela força que parece pequena quando a gente olha de fora e é a coisa mais sólida do mundo quando a gente está dentro dela. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas mediu. Quando Ingrid se afastou e enxugou o rosto, Dona Sandra segurou o rosto da filha nas 2 mãos, olhou nos olhos dela e disse uma coisa que Ingrid jamais esqueceria. Eu sempre soube que o dia ia chegar. Sempre soube. Porque eu te vi construir cada tijolo. E tijolo por tijolo não cai à toa. Ingrid segurou as mãos da mãe. Ficou assim por um momento. Você vai lá amanhã diferente, Dona Sandra continuou. Não porque te deram um cargo, mas porque você sabe quem você é. E agora, eles também sabem. Ingrid assentiu. As duas foram para a cozinha. Sentaram à mesa de sempre, nos lugares de sempre, com os pratos de sempre, e conversaram. Não sobre a empresa, não sobre Jorge, não sobre documentos, nem sobre cargos. Conversaram sobre coisas simples, sobre a vizinha que havia trocado o jardim da frente, sobre uma série que Dona Sandra estava assistindo, sobre um gato que aparecia toda a tarde na janela da cozinha e Dona Sandra estava cogitando adotar. Era exatamente o que Ingrid precisava.
A normalidade, o chão de casa, a prova de que a vida continuava com suas coisas pequenas e bonitas, mesmo quando as grandes coisas sacudiam tudo. Quando terminou de jantar e foi para o quarto, Ingrid ficou sentada na beira da cama por um momento antes de dormir. Olhou para as mãos, pensou no dia inteiro, do começo ao fim. Na frase de Jorge de manhã, no pendrive de Maurício, no nome de Joaquim dito por Heloísa, na assinatura que havia colocado naquele documento no fim da tarde, e pensou que às vezes a vida não avisa quando está prestes a mudar. Às vezes ela só muda, e a gente entende depois, olhando para trás, que cada coisa teve o seu tempo exato. Ela deitou, apagou a luz e dormiu com mais paz do que havia dormido em muito tempo. Algumas semanas depois, Ingrid chegou cedo, como sempre havia feito. Só que dessa vez, o crachá que passou na catraca tinha um cargo diferente embaixo do nome. E a sala para onde ela foi não era mais aquela mesa no meio do escritório aberto. Era uma sala com porta, com janela, com uma vista que ela havia olhado de longe por 4 anos, sem imaginar que um dia estaria do outro lado dela. Ela não ficou admirando. Colocou a bolsa, ligou o computador e começou o dia. A primeira reunião que convocou naquele novo posto não era sobre números, não era sobre metas, não era sobre os projetos que precisavam ser retomados. Era uma reunião com todas as pessoas do time. Todo mundo, do estagiário ao analista sênior. Ela pediu que trouxessem cadeira, que ficassem à vontade, e quando todo mundo estava acomodado, ela fez uma coisa que ninguém esperava. Abriu uma pasta e começou a ler nomes em voz alta, um por um, com o projeto correspondente à data de entrega e a contribuição real de cada pessoa. Trabalhos que haviam sido entregues nos últimos 18 meses e que nunca haviam recebido o crédito correto. Não eram só os dela, havia outros. Gente que havia construído, elaborado, pensado e visto o próprio trabalho desaparecer dentro de uma apresentação com outro nome na capa. O silêncio na sala era daquele tipo que pesa porque está cheio de coisa. Tinha gente que baixou a cabeça. Tinha gente que ficou olhando para a mesa sem conseguir disfarçar a emoção. Uma analista jovem, que estava na empresa havia menos de 1 ano, ficou com os olhos vermelhos quando ouviu o próprio nome ser chamado por um trabalho que ela havia entregado meses antes e nunca mais ouviu falar. Ingrid terminou a lista, fechou a pasta e olhou para todo mundo. Isso não volta atrás, ela disse, mas fica registrado. E daqui para frente, cada entrega tem nome, cada contribuição tem crédito. Não porque é regra nova, porque é o mínimo que qualquer pessoa que trabalha de verdade merece. Ninguém aplaudiu. Não era o tipo de momento que pede aplauso. Era o tipo de momento que as pessoas guardam. Nos dias que se seguiram, o ambiente foi mudando. Não de forma dramática, não do dia para a noite. Foi aos poucos, daquele jeito que as mudanças reais acontecem, quando as pessoas começam a perceber que o chão é diferente e que podem pisar com mais firmeza. Maurício foi o primeiro a perceber. Numa tarde, Ingrid o chamou na sala. Ele entrou com aquela postura ainda um pouco encurvada de quem carrega a culpa antiga, sentou na cadeira do outro lado da mesa e esperou. Ela colocou um documento na frente dele. Ele olhou. Leu. Levantou os olhos para ela com uma expressão que ela nunca havia visto nele. Era espanto, daquele genuíno, sem performance. E isso é uma promoção, ele disse. É, Ingrid, eu não... Maurício, ela o interrompeu com gentileza. Você ficou em silêncio por medo. Isso foi um erro e você sabe. Mas quando chegou no seu limite, você fez a coisa certa. E o que você fez naquele dia mudou tudo. Ela pausou. Eu não te estou dando isso por gratidão. Estou te dando porque você tem capacidade para isso. E sempre teve. Alguém só precisava olhar. Ele ficou olhando para o documento por alguns segundos. Então olhou para ela. Obrigado, ele disse. Simples, sem enrolação. Era suficiente. Sobre Lucas, o processo interno seguiu seu curso.
Ele foi ouvido, as evidências foram apresentadas e as consequências vieram dentro dos trâmites adequados, sem escândalo público, sem exposição desnecessária. O que havia sido feito estava documentado, e documentado ficou. Ingrid não acompanhou os detalhes com prazer. Não era sobre isso. Nunca tinha sido. Sobre Jorge, ela soube por Carla, numa conversa rápida no corredor, que ele havia encerrado seu vínculo com a empresa formalmente. Sem cerimônia, sem discurso de despedida. Só saiu. Ingrid recebeu a informação, assentiu e continuou o que estava fazendo. Não havia satisfação naquilo. Havia só o fechamento natural de algo que precisava fechar. O Fundo de Capacitação Interna foi o projeto que mais tomou energia dela nas primeiras semanas. Heloísa havia aprovado a estrutura, Joaquim havia garantido o aporte inicial. E agora cabia a Ingrid dar forma ao que havia sido só uma condição numa sala de reunião. Ela montou o programa com cuidado. Levantou os nomes de funcionários de base que tinham histórico de entrega consistente, mas nunca haviam recebido oportunidade de crescimento formal. Criou trilhas de desenvolvimento, parcerias com instituições de formação, um processo seletivo interno que não dependia de indicação, nem de quem você conhecia, só do que você havia construído. Na primeira turma, havia 12 pessoas. Idades diferentes, setores diferentes, histórias diferentes, mas com uma coisa em comum. Todas haviam trabalhado muito e esperado por uma chance que nunca chegava. Ingrid olhou para aquelas 12 pessoas na sala e pensou que essa era provavelmente a coisa mais importante que havia feito desde que atravessou aquele portão com a mala na mão. Foi numa tarde de uma sexta-feira que Dona Sandra apareceu. Ingrid não havia avisado a data exata. Só havia dito que quando o momento parecesse certo, a mãe viria. E Dona Sandra, que entendia o ritmo da filha melhor do que ninguém, esperou o convite sem pressionar. Quando o convite veio, ela se arrumou com aquele cuidado de quem vai a um lugar importante, não extravagante. Cuidado, do tipo que mostra respeito pelo momento. Ingrid a esperou na recepção. Quando Dona Sandra cruzou o portão de vidro e as duas se encontraram no meio da recepção, por um segundo foi como se o tempo tivesse parado naquele ponto específico. A mãe olhou ao redor, para o escritório, para as pessoas trabalhando, para a placa no corredor com o nome do departamento que a filha agora dirigia. E então olhou para Ingrid. Não disse nada por um momento. Então colocou a mão no rosto da filha, daquele jeito que só mãe faz, com a palma aberta e o polegar passando de leve pela bochecha, e disse: "Olha onde você chegou." Ingrid sentiu o nó na garganta, mas não deixou cair. Cobriu a mão da mãe com a própria mão e ficou assim por alguns segundos. "Vem," ela disse baixo. "Quero te mostrar tudo." Percorreram o escritório juntas. Ingrid mostrou a sala, a vista, a mesa onde trabalhava. Apresentou Dona Sandra a Maurício, que cumprimentou com aquele respeito genuíno de quem sabe o peso que aquela mulher tem na história. Mostrou a sala onde a primeira turma do Fundo de Capacitação havia se reunido pela primeira vez. Contou cada detalhe com aquela calma de quem está em paz com o lugar onde está. Quando chegaram na janela grande da sala de Ingrid, as duas ficaram paradas, olhando para a cidade lá fora. O mesmo horizonte de sempre, os mesmos prédios, o mesmo movimento. Só a perspectiva era diferente. Dona Sandra ficou em silêncio por um tempo. Então falou, baixo, quase para si mesma: "Você sabe o que eu mais admiro em você?" Ingrid esperou. "Não foi o que você fez quando tudo deu certo," a mãe disse. "Foi o que você fez quando estava no corredor com a mala na mão e o chão tinha sumido debaixo dos pés." Pausa. "Você não desmoronou, você respirou e continuou sendo você." Ingrid ficou com aquilo. Era isso. No fundo era sempre isso. Não era sobre o cargo, não era sobre o projeto recuperado, nem sobre os documentos assinados, nem sobre a sala com a vista que ela havia olhado de longe por anos.
Era sobre aquele momento no corredor, com a mala no chão e a humilhação ainda fresca, quando ela poderia ter escolhido sair pela porta e nunca mais voltar, mas escolheu respirar. Escolheu continuar sendo ela mesma. Era sobre isso que a vida inteira havia sido construída. Naquela noite, depois que Dona Sandra foi embora e o escritório foi ficando vazio, Ingrid ficou um tempo a mais na sala. Sentada, olhando para a cidade se iluminar enquanto escurecia lá fora. Pensou em tudo, não com nostalgia, com aquela gratidão quieta de quem entende que cada coisa teve o seu tempo e o seu motivo. Então apagou a luz, pegou a bolsa e saiu. Passou pela catraca, desceu a rampa, virou na calçada e foi para casa. Não como alguém que venceu alguma coisa, como alguém que finalmente estava onde sempre deveria ter estado. No lugar certo, no tempo certo, sendo exatamente quem era. Às vezes, a vida não avisa quando está prestes a mudar. Ela só muda. E a gente entende depois que o único momento em que tudo poderia ter sido diferente foi aquele em que escolheu não desistir de si mesmo.